Olá, olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma viagem do Trem das 11. Meu nome é Pedro Gustavo e eu serei seu guia. Lembre-se, é uma viagem de trem, então não tenha pressa. Se aconchegue no seu lugar e aproveite a viagem. Quero dar 2 recados rapidinho antes da viagem de hoje. Primeiro é que eu vou passar a publicar conteúdo semanalmente. Eu reparei que, para garantir a qualidade do que eu quero, eu acabo dedicando muito para fazer referência, para escrever o roteiro, para transformar a teoria em algo, em alguma história. Então, vou fazer com que o conteúdo seja semanal para garantir isso, para permitir que eu dedique bem. Em segundo lugar, estou recebendo feedbacks muito bacanas sobre o que eu falo aqui. Continue, é isso mesmo. É legal perceber que as viagens têm sentido. É esse o meu objetivo. Como pensar sistemicamente demanda partes do cérebro além das partes racionais, faz sentido eu captar de você se o que eu estou falando reverbera aí. Sempre que algo chamar atenção, incomodar, ou se você tiver alguma história que combine com o que eu comento aqui, manda para mim. A gente está falando de pensamento sistêmico, então só faz sentido se aplicado. Às vezes falar só dos movimentos fica algo muito filosófico. Cada questão tratada com pensamento sistêmico pode gerar saídas imprevisivelmente boas. A gente conhece só o movimento, não conhece o que vai sair disso. E é isso mesmo. Então conta pra gente aqui o resultado das suas experiências, dos exercícios que eu proponho, pra gente trocar uma ideia. Falou? Da última viagem, e se você não participou, volta lá, dá uma olhada aqui no feed. Estávamos falando sobre o funcionamento do nosso clã. Éramos primos em uma família de Homo sapiens há mais ou menos 15 mil anos atrás. Falamos dos revoltados, que eram abandonados fora de nosso clã. Falamos do que se aventuraram corajosamente, sozinhos, e como que isso aumentava as chances deles morrerem. Falamos como aprendíamos com os mais velhos a viver, a comer, quais fontes de água beber, as ordens ou leis que regem os relacionamentos que surgiram disso foram chamadas pelo Bert Hellinger de ordens do amor. As duas que eu mencionei até agora foram as de pertencimento e a hierarquia. Todas essas dinâmicas se instalaram na nossa espécie, digamos assim, igual um aplicativo de celular, aqueles aplicativos que vêm de fábrica. Ao invés de aplicativos, temos instintos. Os nossos instintos sinalizam quando estamos nos arriscando a não pertencer e a quebrar a ordem natural das coisas nos relacionamentos. Algo acontece. É um incômodo. Algo lá no fundo que a gente percebe e a gente chama de consciência. Em nome da dinâmica de consciência leve e pesada, a gente realiza atrocidades sem perceber e muitas vezes toma alguma atitude boba ou pequena que seria útil, mas às vezes evitamos por causa de peso, sentimos consciência pesada. Para falar da terceira ordem, que também gera esses movimentos de consciência leve e pesada, eu vou te convidar para fazer mais uma viagem. Vamos imaginar. Lá atrás, há mais ou menos 15 mil anos, eu e você somos parentes. Pertencemos a um clã de humanos. Imagina que a gente tem outro primo. Sim, nosso clã é enorme, temos primos e o pessoal não tinha televisão, então já sabe. Esse primo é forte, inteligente, é veloz, faz boas armadilhas, faz armas boas. É um caçador foda. O resultado da caça dele alimenta o clã inteiro. Sem essas habilidades, o clã sofreria, com certeza. Agora, estamos todos em volta de uma fogueira, prestes a comer o que ele caçou. O ancião, ou alguém que aprendeu com o ancião,
já limpou a carne, retirando aquelas partes que a gente não pode comer. E agora ele divide a comida entre todos do clã. A comida, lá nesse lugar, eu e você, fazendo parte disso, é dividida segundo o mérito da caça. Alguns dos membros do clã podem até ter feito parte da caçada que trouxe a comida da vez, mas todos têm a consciência que aquele nosso primo fortão foi o responsável pelo sucesso da caçada. Ele é premiado com as melhores partes do animal caçado. Os membros do clã reconhecem seu esforço, concordam com a divisão proposta pelos anciões. Afinal, ele se esforçou mais, correu mais, trabalhou mais. Então precisa também de mais energia para poder caçar nos outros dias. Com essa partilha, fazendo parte do clã comigo, como você se sente ao ver a carne sendo dado mais para ele do que para as outras pessoas? Imagine que você não estava no grupo que caçou essa última caça. Como que você vê a melhor e a maior parte sendo dada para quem caçou e não para você? E os outros membros do clã? Como se sentem ao perceber que a maior parte é dada para quem caçou? O que acontece com os membros do clã à medida que o tempo passa, se essa forma de partilhar a comida se torna padrão? Agora, vamos imaginar que a partilha não é feita dessa forma. Alguma outra forma é escolhida, sei lá, o ancião dá a maior parte para alguém que ele gosta, ou a comida é dividida em todo mundo de forma igual. Como que você se sente se a partilha não leva em conta o esforço daquele primo fortão? Como que os outros membros do clã se sentem? Como os outros membros do clã se sentem se a comida é partilhada de forma diferente? E com que olhar eles estão olhando o primo fortão? Se você é o fortão do clã, como você vê essa partilha que não leva em conta o seu esforço? O que acontece com o clã se não existe uma forma adequada a partilhar ou a premiar a comida de acordo com o esforço? Ora, me parece que o primeiro cenário tem mais chances de manter-se vivo como um clã. Você tem essa impressão? É a minha impressão. Se eu fosse o fortão do clã, eu me sentiria motivado a continuar caçando e a me dedicar. Mesmo que a gente exclua o fator merecimento no sentido de prêmio, de eu ser premiado porque eu me dediquei mais, quem mais dedicou-se gastou mais energia. Então, precisará se alimentar bem para continuar se dedicando. E se tiver alguma perda de nutrientes, a eficiência vai cair. Em outras palavras, se ele não for retribuído corretamente, o clã inteiro perde. Seguindo essa lógica, o clã que foi justo, premiando a dedicação, tem mais chance de sobreviver, não é? Se premia corretamente, as pessoas vão ter vontade de fazer pelo grupo. Aquele clã como um grupo fica por mais tempo como um grupo, tem mais chance de sobreviver como um grupo. Isso significa que somos descendentes daqueles que aprenderam a lidar com esse equilíbrio, não é? A mesma ideia das outras viagens que a gente fez. Assim como o corajoso, desconectado do grupo, e os que desrespeitavam a hierarquia, os que não conseguiram manter um equilíbrio razoável entre trocas ficaram para trás na corrida evolutiva. Esse tipo de clã morreu, com certeza. Temos então dentro de nós um reservatório de genes e comportamentos que perduram desde aquela época, que armazena percepções inconscientes de pertencimento e hierarquia, como eu já falei, e com esse terceiro exemplo, de equilíbrio. Resumidamente, o princípio de equilíbrio diz que quem tem mais dá mais. As relações frutificam se isso é respeitado, já que temos esse valor dentro de nós como um sentido igual ao sentido do equilíbrio ou o sentido do pertencimento desde lá atrás, desde essa época. E isso tem aplicações muito diretas. Em grupos humanos, se existem trocas saudáveis, relacionamentos perduram ou crescem. Se essas trocas não são saudáveis, o relacionamento se desgasta até romper. E isso não tem nada a ver com bom ou mal, certo ou errado. Não tem nada a ver com julgamento moral. Julgamento moral, bom ou mal, certo ou errado, isso faz parte do pertencimento. Nós já conversamos, né? Quando eu falo que algo é bom, ou falo que é correto, moralmente falando,
Na verdade, eu estou dizendo, eu reconheço essa pessoa como igual aos meus. E se eu digo que ela é mal ou errada, eu estou dizendo, na verdade, eu não reconheço essa pessoa como igual aos meus. Ao meu sistema, minha família, ao meu clã. O equilíbrio, na verdade, tem resultados e consequências práticas. Não faz parte desse julgamento. Em que campos que a ordem do equilíbrio se manifesta? Em todos, compostos por gente. Eu vou exemplificar igual toda vez, certo? Vou falar de pessoal com relacionamentos, vou falar de carreira, eu vou falar de alguém trabalhando numa organização. Vamos pensar num relacionamento. Se um dos lados do relacionamento dá alguma coisa, precisa receber o que o outro dá também para que esse equilíbrio se estabeleça. Se somente um dos lados dá, a relação não se sustenta. Existem relacionamentos em que há uma tendência de que um dos lados dá mais do que o outro? Sim, com certeza. Quer ver? Vamos imaginar que você tem um amigo muito querido. Sempre conversa com essa pessoa, sempre faz coisa junto. Às vezes tem anos que vocês se conhecem, vocês desabafam um pro outro. Vamos supor que ele comete alguma gafe. Por exemplo, esquece seu aniversário. E vamos imaginar que nesse caso seu aniversário para você é muito importante. E o reconhecimento dessa pessoa específica era muito importante. O desequilíbrio já gera uma pulga atrás da orelha normalmente. Mas como você dá uma importância muito grande, você vai ter uma pulga gigante atrás da orelha por causa desse esquecimento do aniversário. Essa pulga vai só se apaziguar quando você devolver o mal sofrido, né? Você vai lá e dá um bicudo na canela dessa pessoa. Fala assim, porra, você me esqueceu. Ou às vezes você dá um beliscão. Ou às vezes uma consequência hoje em dia razoável que é feita por aí é dar uma gelada, dar uma ignorada numa pessoa por um tempo. Talvez xingar em algum momento. O equilíbrio é subjetivo e tem um significado particular para cada desequilíbrio, para cada ofensa e para cada relação. Depois do reequilíbrio, através dessa compensação, a tensão no relacionamento, na amizade diminui e o amor flui de novo. Isso funciona também para relacionamentos amorosos. Qualquer ofensa precisa ser compensada, senão a pulga atrás da orelha aparece. E essa pulga pode até crescer com os anos, se nada for feito. Se não há compensação de alguma forma, e pode ser de qualquer forma, desde que significativa para ambos, o relacionamento vai caminhando para um estado cada vez mais insuportável. É comum um dos lados, por exemplo, explodir do nada, mesmo que essa explosão seja algo raivoso, às vezes uma explosão em tristeza, ou às vezes uma explosão de pronto, chega, vou embora. É a compensação que a gente pode até com o tempo, por causa de ensinamentos morais, de perdão, de não precisa cobrar dos outros, segurar, mas tem uma hora que o eu consciente, o eu adulto, não dá conta de segurar tanto e acaba saindo de alguma forma. É melhor que saia, então, de forma mais consciente, não é? Para não ferir, para não gerar perdas no relacionamento. Um exemplo desse que eu já vi, que é razoavelmente comum, você já deve ter ouvido isso em algum nível de fofoca, ou algum caso na família, ou amigo de amigo, que é quando um cara casa com a mulher, às vezes ele é mais rico do que ela, começa a dar tudo para ela, vira na postura de provedor da casa, mas tudo, e se não há compensação tanto dela dando de volta quanto dele recebendo, acaba rolando um rompimento. Pode ser que esse doar seja formação acadêmica, pode ser que esse doar seja uma empresa, uma loja para que a mulher toque sozinha. De repente ela vai e o abandona, de repente ela vai e trai. O desequilíbrio se torna tão grande que a única saída é romper. E às vezes, em nome do amor, o rompimento não é na raiva, não é na briga. A pessoa simplesmente sai. Isso é compensação de ofensas. Mas note que há compensação também por coisas boas. Um relacionamento frutifica, sim. Você dá algo, a pessoa compensa com outro algo, mas complementa com um cadiquim. Aí você recompensa ela com outro algo e dá mais um pouquinho. E assim, os dois vão subindo na balancinha, fazendo um relacionamento cada vez maior. Esse é o equilíbrio positivo, saudável e caminha para o mais. Se ganhamos algo bom, retribuímos e damos um pouquinho mais. Se estamos presos na escassez ou estamos olhando para o passado, para algum problema,
ou estamos repetindo algum padrão de alguém, por pertencimento talvez, damos menos. Aí eu recebo 100, devolvo 90. Aí se isso for igual no outro, ele vai receber 90, devolve 80. Aí em mim eu recebo 80, devolvo 70. Aí vai ter uma hora que acaba. Parece que o relacionamento acaba, mas gera um estranhamento porque ele era bom. Ou seja, as coisas eram dadas, só que ele foi desgastando até acabar. Como é que a gente se remedia de compensações ruins? A gente retribui para menos. Vamos supor que alguém te machucou, igual o caso do aniversário. Quando você for devolver, tenta devolver de uma forma menor, que ofenda menos. Você tomou uma bicuda? Xinga. Você tomou um xingamento? Olha torto. Então significa que essa vontade de retribuir vai se desgastando e vai diminuindo até que uma hora para. No ódio, a gente quer devolver mais. Na escassez, a gente quer se defender. Então na hora de devolver, devolvemos um pouco mais. Com o tempo, isso fica impraticável. Só olhar, igual eu falei, dos relacionamentos que acabam do nada. Parece que alguém explodiu. É essa vontade de segurar, que por mais que o esforço seja feito na consciência, no adulto, tem um lado nosso, uma pulga atrás da orelha, um aplicativo instalado lá no fundo, que vai ficar guardando aquilo até uma hora explodir. Então, ofender de volta, brigar de volta, chutar de volta, mas com uma intensidade menor, de forma consciente, é até um ato de amor. É uma luta para que o relacionamento continue. Então, fica a dica. Pedir desculpa não desentorta, não cola, não devolve. Pedir perdão é um movimento bem perigoso, porque, pensa comigo, se eu peço perdão, eu chego para alguém e falo assim, me perdoa, eu estou jogando a responsabilidade da relação no outro. Então eu saio igual um bonzão. Quando uma relação permite, a melhor forma de reequilibrar é compensar para menos, no caso do mal-estar. No caso do bem-estar, no caso de algo que foi feito de forma boa, compensar para mais e assim o relacionamento vai crescendo ou pelo menos fica do mesmo jeito. Existem aqueles relacionamentos que você sabe que vai chegar só naquilo e não mais, não é? Como que funciona em carreiras? A dinâmica não é entre dar e receber? Então, vamos começar com o dar. Existem papéis que a gente assume na nossa carreira para certas pessoas, certo? Posso ser um prestador de serviço, posso ser um empregado, posso ser um líder, posso ser um dono de uma empresa. Esses papéis correspondem, de certa forma, a uma mescla entre pertencimento e hierarquia. Dentro de algum lugar, pertencendo a algum sistema, eu sou daquele papel. Pertencendo a outro sistema, eu sou daquele papel, naquela hierarquia. Então pergunte-se, elenca um desses sistemas, um desses pertencimentos. E pergunte-se, eu estou conscientemente fazendo ou dando de forma adequada para aquelas pessoas que estão à minha volta? Seja cliente, seja parceiro de trabalho. O que você dá condiz com o que quem recebe espera? Você está olhando de verdade para as pessoas à sua volta e se atenta conscientemente ao que elas precisam? Você ultrapassa limites dando além do que deveria? Você sufoca? O que você faz para os outros? O que você dá para os outros? Os torna maiores ou menores? E você oferece o que é necessário para que as boas iniciativas que você põe à mão floresçam? Agora olha para o receber. Você recebe pelo tanto que você faz? Se você ganhasse um pouco mais hoje, você se sentiria mais leve ou mais pesado? E se você ganhasse um pouco menos? Lembre-se, não é algo da razão. Imagine e tenta sentir. Você utiliza o que você recebe, as ferramentas que o seu contratante dá, ou as condições que o mercado dá, e faz o que precisa ser feito? Ou você entra mais na postura da discordância, da briga, ou às vezes da birra? Você consegue cobrar o seu valor? O valor que seus cursos valem, suas formações valem? Você sabe que valor é esse? Você concorda com o que cada um daqueles que estão à sua volta consegue fazer? Conseguem dar para você? Essas são perguntas muito legais para fazer sobre essa troca de dar e receber dentro da carreira.
E nos vínculos de empresa, de emprego, de empregado, de dono, de empregador, funciona do mesmo jeito. O movimento de dar e receber faz a abundância fluir. Por exemplo, o líder precisa do que o liderado faz. Senão, não contrataria, não é? Ao mesmo tempo, o liderado precisa do que o líder faz. Porque às vezes ele precisa de um olhar maior, ele precisa das ferramentas que o líder pode oferecer, ele precisa das condições. Da mesma forma que o empresário ele precisa do empregado para pôr a ideia dele em prática. O empregado troca a força de trabalho por benefícios. O empregador troca o dinheiro que obtém com a força de trabalho por sua força de trabalho. Cada um do seu lugar dá o que tem, sem mais nem menos, sem ser melhor ou pior. Ao mesmo tempo, a empresa também troca com as pessoas, com os clientes, se pondo a serviço. Os clientes obtêm benefícios e trocam isso por dinheiro. Quando todas essas trocas estão harmônicas, acontece igual lá nos relacionamentos amorosos. O equilíbrio dinâmico, eu dou, a pessoa recebe, me dá um pouquinho mais talvez, aí eu recebo, aí eu faço um pouquinho mais e dou de novo. Essa relação vai crescendo. Em termos de empreendedorismo, o cliente se fideliza. A empresa cresce, recebe mais, os números de clientes aumentam, ela representa algo dentro do ecossistema. Crescendo, ela pode oferecer mais aos clientes. Os clientes crescem também, obtêm valor, obtêm benefício do que a empresa faz, do que a empresa oferece. O empregador faz com que a empresa cresça. Aí ele pode pagar melhor os funcionários. Ganhando mais, os funcionários podem dedicar-se melhor, pode fazer outros cursos, pode entregar mais onde eles estão, podem fazer mais para a empresa. Muitas vezes não é o que acontece. Mas quando essa harmonia está rodando bonitinho, quando as trocas estão harmônicas, o todo cresce, o todo flui. Os clientes pertencem mais, eles vêm mais, chamam mais pessoas para ser clientes também. E assim a empresa evolui. O que acontece quando as trocas não estão boas? Pode acontecer igual os problemas sistêmicos das outras viagens que eu comentei. Pode ser que haja muito turnover, as pessoas não ficam. Pode ser também que os clientes vêm, mas não ficam. E nem tem vontade deles chamarem outros clientes, uns amigos, falar bem da empresa. Você já viu as pessoas que só recebem e não dão e não fazem nada para os outros? Como que elas são? O que elas mostram para o mundo? Qual que é a mensagem que ela está passando para as pessoas em sua volta? Como que elas se comportam? E as pessoas que não recebem e só dão? Fazem muito para os outros? Querem mostrar serviço? Por muitos anos eu fui um desses. Nem percebia, sem perceber totalmente. Se os seus relacionamentos acabam do nada, como as minhas amizades acabavam, fica a dica. Olha para o equilíbrio entre esse dar e receber. Nenhuma amizade, nenhum relacionamento se sustenta se o desequilíbrio perdura. Pode ser que você esteja tentando fazer demais e fique insuportável. Pode ser que você não receba o que o outro tem para oferecer. Também fica insuportável porque isso é uma desvalorização. A dinâmica de só dar e não receber esconde uma dificuldade de se conectar verdadeiramente com o outro. É muito profundo e por isso muito sutil. Independentemente dos motivos, e existem inúmeros, quem só dá busca manter-se desconectado, já que para receber precisamos nos conectar verdadeiramente em quem dá, do jeito que chega para nós. Afinal, se alguém está dando, só dá o que tem, nem mais nem menos. Receber é muito mais difícil que dar. Envolve humildade, envolve reconhecimento do outro. Dar, fazer algo por alguém, oferecer uma mão, dar presente, gera inocência, gera consciência leve. Receber gera culpa e consciência pesada. Porque quando eu recebo dá vontade de retribuir, então eu dou de novo. Aí quando eu dou, a consciência alivia. Porque agora a bola fica com o outro. É a responsabilidade do outro, não é mais a minha responsabilidade. Aí minha consciência fica leve. Então quem dá permanece na criança. Quem recebe com humildade e enfrenta a consciência pesada tem mais chance de se tornar adulto. Obviamente, pertencendo a um sistema, podemos estar sofrendo
a influência de questões que aconteceram bem antes de nós. Isso é praticamente a definição de sistema. Por exemplo, num relacionamento, pode ser que o parceiro ou a parceira esteja demandando mais ou não dá nada. Numa carreira, pode ser que a minha opção de carreira, como um sistema, por exemplo, uma das carreiras mais doídas, mais machucadas é a de professor. Não adianta fazer muito esforço para querer um equilíbrio razoável, porque a carreira inteira pode estar comprometida. Pode haver algo no sistema Brasil, por exemplo, que faz com que todos os professores sejam chamados a ter relações desequilibradas por natureza. Então, vai ser muito difícil eu, como um indivíduo, mudar isso como um todo. Numa empresa, idem. Pode ser que eu esteja assumindo um papel em que esse papel naturalmente é cobrado. Existe um problema maior do sistema inteiro que, de alguma forma, cai nesse papel que eu acabei assumindo. Por exemplo, se eu olhar um papel que eu assumo e que outras pessoas passaram por ele e não deram conta, foram embora. Eu conheci um caso assim de uma empresa em que a pessoa estava assumindo uma bucha. Ela sabia que a outra que estava no lugar dela estava estressando, estava cansando, estava fazendo demais e pediu licença, pediu para sair. Sabia que antes dela também outras pessoas estavam fazendo demais. Então, muito provavelmente ela entraria num papel da hierarquia do sistema naturalmente desequilibrado. O que nos cabe é olhar conscientemente para essas trocas e, fazendo parte de um sistema, escolher entre 3 opções. Concordo e fico, topo aquela relação, dou somente o que a pessoa pode receber, recebo somente o que a pessoa pode dar. Concordo e saio, vejo que não é o que eu quero receber, vejo que o que eu dou não é o que ela quer receber, e é ok. Ou mantenho numa postura de discordância, mas uma postura interna. Pode ser que do lado de fora, quem olha, ache que está tudo bem, mas internamente estou brigando, estou em conflito, estou discordando. E só uma dessas opções gera sofrimento. Só a discordância. Se há um padrão, ou seja, na minha volta parece que tudo se repete, não adianta nada eu lutar, não adianta nada eu fazer, parece que os resultados estão sempre sendo os mesmos. Ou seja, se independentemente do sistema os resultados são parecidos, acontece igual aquele cara que foi no médico reclamar de dor. Você já ouviu essa? É uma piadinha que fala assim: o paciente foi no médico e ele, à medida que ele ia apontando, ele falava pro médico: doutor, tá doendo aqui. Ele apontava pro peito. Tá doendo aqui, apontava pra bochecha. Tá doendo aqui, apontava pra cabeça. Tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Aí o médico respondeu: é porque seu dedo estava quebrado. Se há uma repetição muito grande nos padrões, olhe para o seu próprio sistema. Os movimentos de lá se repetem no mundo, porque eles são a nossa referência. Esse sistema é a nossa forma de atuar nele, define a forma que a gente atua nos outros. Se eu só tenho aquela forma, tudo vai se encaixar como aquele cara que só tem um martelo, então ele vê prego em tudo. A compreensão dessas ordens do amor é essencial para viver em grupo, para a harmonia da nossa vida, para a realização de projetos, tanto pessoais quanto de empresas, em carreira. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém atinge o sucesso sozinho. Todo sucesso é relativo ao lugar que a gente ocupa, é relativo ao sistema. Conectado ao sistema dá para ver o que é sucesso para ele. Tipo aquela máxima que a gente não vira um transatlântico de uma vez, tem que ser grau em grau. Às vezes o sistema ele permite só grau em grau e aquilo já é um sucesso. Para perceber isso, se faz necessário pensamento sistêmico, se faz necessário perceber esses princípios, esses 3 que a gente já conversou. Pode até não parecer, mas até o sucesso pessoal é relativo ao próprio sistema. É no nosso sistema que a gente aprende o que é sucesso. E é nele que a gente sente até onde a gente pode ir. E tá aqui o motivo de que, às vezes, fazer alguma transformação top-down, de cima para baixo, de fora para dentro, não é suficiente. Porque cada sistema tem suas particularidades, tem seus desequilíbrios, tem suas quebras de hierarquia,
Tem os fatores que pertencem, tem os fatores que não pertencem. Um sistema sozinho, ele se autorreferencia, então ele vai buscar referência nele mesmo. Isso é basicamente assinar um atestado de que sempre vai ser do mesmo jeito. É por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda de fora. Quando a gente aprende essas ordens, a gente aumenta as chances de ser bem-sucedido em todas as iniciativas. Saber que vai haver um esforço para pertencer no lugar onde eu estiver e eu tentar mudar, por exemplo, pode mudar totalmente o planejamento da gestão da mudança que eu quero fazer. Se eu vou em algum lugar e encaro aquele lugar com arrogância, se eu chego por último e eu quero subir na caixinha de fósforo como se eu fosse o maior, assumindo um papel que não é meu, o sistema vai reconhecer. É uma quebra de algum desses princípios, nesse caso, hierarquia. E vai retribuir, vai bater de volta. Por causa da ignorância dessas ordens, a gente acaba fracassando. Então, agora que você conhece, tem muito mais chances de acabar sendo bem sucedido nos projetos que você quiser fazer, na sua carreira, nos seus relacionamentos. Essa foi mais uma viagem do 3 das 11. Que bom que você estava junto. Quero avisar para você que tudo que eu comento aqui acaba se tornando ferramenta nos processos de coaching sistêmico que eu ofereço para negócios, para carreira. Se você precisar de alguma ajuda para identificar os gargalos sistêmicos, se você quiser ajuda para implementar os conceitos que eu coloco aqui na vida, na carreira, no negócio que você tem, na sua empresa, me avise. Manda uma mensagem pelo Instagram no @pedrogustavo.com.br ou manda um e-mail para pedrogsribeiro, G de Gustavo, S de Silva, Ribeiro, tudo junto, @yahoo.com.br. Coloca lá que você me ouviu, que a primeira sessão é gratuita. A gente faz uma sessão experimental, fazemos um diagnóstico sistêmico do que você precisar olhar e você já vai ter muitos ganhos já para conseguir implementar no que você tiver de objetivos. Agora que encerramos, vai lá e compartilha essa viagem com seus amigos, com seus parentes, com colegas de trabalho. A minha missão é divulgar o pensamento sistêmico para as pessoas que querem mais sucesso, mais amor, mais dinheiro. E às vezes isso é difícil utilizando o paradigma analítico comum. Você me ajuda bastante se você compartilhar agora. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, ou mesmo alguma crítica, ou ainda dar alguma sugestão de pauta, manda para mim. Pode ser pelo Instagram, como eu falei, ou por e-mail. Vai ser muito legal poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.